Humanamente, com o Dr. Daniel Barros. A partir de hoje, o Band News Station recebe com muito orgulho a presença do Dr. Daniel Barros, que faz parte, a partir da sexta-feira, aqui da programação nesse horário da Band News FM. O Dr. Daniel é uma das mais importantes figuras profissionais neste momento, doutor, em que o mundo inteiro está tentando entender um pouco o que está passando na nossa cabeça, né? Aqui nos Estados Unidos se trata de um problema grave, né? Principalmente depois de algo que ficou evidente, cada vez mais gente reclamando de que as coisas não estão tão claras assim. No Brasil a situação também é a mesma. Doutor Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao Band News Station. Barão, oi Roberta, olá para os ouvintes, um prazer estar aqui neste espaço tão nobre, diretamente aí falando com os Estados Unidos e com o Brasil. É uma alegria estar aqui trocando essas ideias, enfim, conversando, né? A gente aqui vai conversando, refletindo, pensando juntos, muito menos do que trazer respostas, a gente quer trazer reflexões, é o jeito que a gente pensa, levantar perguntas, né? Às vezes a gente não sabe nem quais são as perguntas certas para fazer ainda, né, gente? Muito bom, doutor. Isso aí. Muito bom mesmo. Doutor, para começar hoje, né, a gente acompanhou com atenção o pronunciamento, na verdade, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e lá no depoimento, né, que ficou na Polícia Federal, segundo os advogados dele, o Bolsonaro, que fez uma publicação ali no dia 8 de janeiro, dia dos ataques de Brasília, né, ele estaria sob efeito de medicamentos, estaria internado aqui no hospital da Flórida, né, tratando ainda de problemas relacionados à facada que ele tomou na eleição anterior. E aí muita gente acabou se perguntando, né, quando a pessoa está sob esses efeitos dessas drogas, desses medicamentos, não estou falando drogas ilícitas, tá? Estou falando de drogas que a pessoa toma ali no hospital, na clínica, enfim. Como é que essas drogas agem de fato na nossa cabeça? Que tipo de absurdo cada um pode fazer ali debaixo desses medicamentos, doutor? Eu costumo sempre lembrar, né, Barão, assim, que as substâncias psicotrópicas, né, a gente vai falar agora da morfina, mas, enfim, drogas e outras substâncias que agem no nosso cérebro, sejam lícitas ou não, elas interferem com a nossa capacidade mental plena. Muitas vezes, né? Você não raciocina com a mesma velocidade, a sua motricidade, a sua coordenação motora pode ficar comprometida, a sua capacidade de julgamento e decisão também pode ficar comprometida. O ouvinte que já bebeu numa festa e depois pegou o celular e fez uma besteira, sabe do que eu estou falando, né? Se você já bebeu e mandou mensagem, muitas vezes você tem aquela surpresa na manhã seguinte vendo as coisas que você escreveu. Recentemente teve um caso também que viralizou na internet aqui no Brasil, do sujeito ligando lá numa operadora de turismo pedindo, por favor, me cancele essa compra. Não, mas foi o senhor que fez a compra. Não, mas eu tinha tomado remédio para dormir, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, de fato, medicamentos que agem no sistema nervoso central podem sim trazer uma implicação, uma modificação nas nossas capacidades mentais. A morfina não é diferente. A morfina ela é um medicamento que age no sistema nervoso central para controle da dor e ela é um opioide, né? Opioides são remédios que agem no nosso sistema opioide, enfim, nos nossos receptores opioides, que são receptores que tem no nosso sistema nervoso central e que trazem algumas implicações, alguns efeitos positivos e alguns efeitos colaterais. E a morfina tem como um dos possíveis efeitos colaterais a sedação. Então a pessoa fica meio sedada, meio sonolenta, meio confusa, ela pode não saber exatamente o que está fazendo e pode ter até uma sensação de euforia também, a pessoa pode ficar meio agitada, né? Uma sensação de um prazer, uma coisa meio inexplicável, assim, inédita, né? Para a pessoa que nunca tinha tomado a morfina. Então sim, a medicação pode alterar o estado de consciência, o estado de alerta, que a gente chama, o nível de despertar que a pessoa está, e a pessoa pode ficar sedada e ficar confusa sob o efeito da morfina. Sim, o que vários especialistas acabaram dizendo é que teria que ser uma quantidade maior de morfina do que normalmente é usada
no tipo de tratamento que estava sendo feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nesse caso. Mas, doutor, queria aproveitar a sua presença aqui para falar de um outro assunto também que eu sei que você ama, adora. Esse fim de semana é marcado pelo Dia do Observador de Passarinhos. E o doutor, ele usa essa observação de pássaros como uma terapia, uma forma de se fazer presente. Quase uma meditação, é isso, doutor? Olha, esse é um hobby que eu, como muitas pessoas, descobri na pandemia. Eu já estava meio que paquerando ali, eu estava no interior passeando, e de vez em quando eu olhava para um pássaro, olhava para o outro, mas não era algo que eu prestasse muita atenção, vou confessar. E aí na pandemia a gente ficou preso, né? A gente ficou naquela situação que todo mundo se lembra, e eu acabei descobrindo as aves, né? É uma coisa que para mim foi muito transformadora, viu, Roberto e Barão? Porque eu descobri tanta beleza, não só de cores, como de sons, de comportamentos, e o que me espanta cada vez é assim, já estava tudo aí, não é que o mundo ficou mais bonito, ele ficou mais bonito para mim, né? Já estava aí, eu só não estava prestando atenção. Esses dias no Hospital das Clínicas, eu vi um pica-pau de cabeça branca. Será que foi a primeira vez que o pica-pau de cabeça branca? Faz 20 anos que eu estou naquele hospital. Ele resolveu aparecer lá só para me agradar porque eu comecei a observar? Não, provavelmente já passa por muitas vezes ali e eu é que não estava prestando atenção. Então eu recomendo duas coisas. Recomendo a observação de aves porque é um hobby prazeroso, é um hobby realmente muito bom. Coloca a gente nesse estado assim, de presença mesmo, como a Roberta falou. E abre os nossos olhos para uma beleza que nem sempre a gente está prestando atenção. Mas um outro convite, né, a partir daí, é para a gente prestar atenção no nosso entorno, né? Que será que mais que tem de bonito ao nosso redor que a gente não está vendo? Eu sempre me pergunto sobre isso depois que eu descobri a observação de aves. Ó, doutor, três ideias aqui, né? Primeiro que no Central Park tem muitas equipes que vão. Equipes que eu digo pessoas comuns que se juntam ali para ficar olhando para cima, olhando para as árvores ali, vendo as aves. Eu já cansei de fazer isso. Sento ali num banco, fico olhando as aves, e algumas são muito diferentes das que a gente tem no Brasil, né? A segunda sugestão, para quem quiser entrar nessa delícia que é curtir os pássaros, tem alguns aplicativos que você baixa no seu celular, de graça, e você consegue saber qual é aquele passarinho que está fazendo aquele som gravando ali naquela hora. É muito legal você identificar qual é o pássaro que está fazendo. Em terceiro lugar, doutor, quando o bicho pegava aí no estúdio da Band News FM, o que era absolutamente quase que diário, eu e o Boechat dava uma voltinha aí no pátio da Band e ficava olhando ali um passarinho durante o tempo para dar uma desestressada. Então, quero dizer para o senhor que essa é uma ideia excelente e que muitos ouvintes da Band News FM podem copiar. Tenho certeza que mal não vai fazer, viu, doutor? É isso, e é grátis, e está mais perto do que a gente imagina, né? Hoje em dia, a maioria da população é urbana, não está no campo, mas, puxa, tem muito mais ave urbana perto da gente do que a gente imagina se a gente começar a prestar atenção. Eu descobri aves no meu prédio, assim, em São Paulo, morando, aves que estavam aqui desde sempre e que eu não tinha percebido. Tem um pica-pau, tem um casal de pica-paus que vem aqui, amarelinhos, o pica-pau do campo. Porque tem um aplicativo também que você reconhece por foto, viu, Barão? Você tira a foto do passarinho e o aplicativo reconhece. É muito legal você começar a... Parece que você está aprendendo a ler, sabe? Você está aprendendo a ler o mundo de uma outra maneira. Outro dia apareceu uma maritaca. Eu moro no 16º andar, doutor. Apareceram duas, na verdade, na minha sacada. Eu fiquei olhando, eu falei, não é possível, maritaca no 16º andar. Põe mamão. E aí elas vêm. No meu prédio aí em São Paulo, eu botava mamão. Elas comiam todo dia. As maritacas iam lá para alegria da minha cadela, da minha gata, que iam depois para cima delas. Mas, enfim, faz parte. É que uma vez eu fiz isso e apareceu um morceguinho. Aí eu parei de deixar mamão. Também, deixa, alimenta o morceguinho. Qual o problema? Faz tudo parte. A natureza é maravilhosa por isso. Doutor Daniel, muito obrigado pela presença aqui no Band News Station. Na semana que vem a gente volta a conversar. Um grande abraço para o senhor. Bom fim de semana. Até a próxima. Bom final de semana para vocês. Bom feriado de 1º de maio para quem vai conseguir descansar. Até sexta-feira. Até lá, doutor. Valeu.